Eu sempre fui cético. Não acreditava em histórias de assombrações, fantasmas ou qualquer coisa do tipo, até que algo aconteceu na minha própria casa. Era uma madrugada qualquer, e eu estava finalmente descansando depois de um dia exaustivo no trabalho. O silêncio da casa era absoluto, e tudo o que eu queria era algumas horas de sono tranquilo. Mas, por volta das 3 da manhã, fui despertado por uma voz baixa, quase um murmúrio, vindo do quarto do meu filho. Papai, papai, vem aqui. A princípio, achei que ele tinha tido um pesadelo. Isso não era incomum para uma criança de 6 anos, ainda mais depois de passar o dia vendo desenhos e brincando sem parar. Levantei meio sonolento, ainda com a mente confusa, e fui até o quarto dele. Quando abri a porta, ele estava sentado na cama, segurando o travesseiro com força. Ele olhou para mim e disse algo que fez meu coração parar por um instante. Papai, por que tem um homem ali no canto do quarto? Olhei na direção que ele apontava, mas só vi sombras. O abajur ao lado da cama iluminava fracamente o espaço, e eu juro que chequei tudo. Olhei para o canto, embaixo da cama, no armário. Não havia ninguém ali. Tentei acalmá-lo, disse que era só um sonho, que ele estava imaginando coisas. Mas ele insistiu. Ele está ali, papai. Ele não tem olhos, só buracos pretos. Aquilo me deu um calafrio. Fiquei com ele até ele dormir novamente, mas não consegui sair do quarto. Algo naquele jeito que ele falava me incomodou profundamente. Não parecia imaginação de criança, parecia real. Na noite seguinte aconteceu de novo. Dessa vez o tom da voz dele era diferente. Ele estava mais apavorado, chamou por mim de novo. E quando entrei no quarto, ele estava escondido debaixo do cobertor. O que foi agora, filho? Perguntei, tentando soar calmo. Ele falou comigo, papai. Ele sabe meu nome e disse que quer brincar comigo. Eu congelei. Que tipo de imaginação infantil era essa? Meu filho nunca tinha falado nada desse tipo antes. Ele era uma criança alegre, cheia de energia, mas agora estava sempre cansado e com olheiras, como se algo sugasse a energia dele à noite. Naquela mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, ouvi barulhos no corredor. Passos leves, como se alguém estivesse andando devagar, arrastando os pés. Levantei, peguei uma lanterna e chequei a casa toda. Não havia ninguém. Achei que era o vento, talvez, mas as janelas estavam todas fechadas. Depois foram os brinquedos. Um dos carrinhos favoritos do meu filho caiu da prateleira no meio da noite. Isso podia ser explicado, talvez, mas quando voltei o carrinho para o lugar e saí do quarto, ele caiu de novo. Mas o pior foi o sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas eu tenho certeza que ouvi. Não era minha imaginação, era uma voz. Eu estava no corredor, próximo ao quarto dele, e ouvi algo vindo de lá. Um som abafado, como se alguém estivesse tentando falar sem ser ouvido. Naquela noite dormi no quarto com meu filho. Deitei no chão, com um cobertor, e fiquei acordado por horas. Foi quando percebi que, por mais que eu tentasse negar, havia algo errado. Algo estava no quarto dele, e aquilo não era coisa da minha cabeça. Depois daquela noite, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Eu dormi no quarto do meu filho por uma semana inteira, mas cada noite parecia pior do que a anterior. Era como se algo, ou alguém, estivesse ficando mais ousado, mais presente. Tudo começou com o cheiro. Na primeira noite senti um odor leve, mas desagradável, como se algo estivesse começando a apodrecer. Pensei que poderia ser algum alimento esquecido, então vasculhei o quarto inteiro, gaveta por gaveta, embaixo da cama, no armário, nada. Na segunda noite o cheiro ficou mais forte. Era quase insuportável. Um cheiro de podre, de carne estragada,
Perguntei ao meu filho se ele tinha derrubado algo no quarto. Mas ele só me olhou com aquele olhar assustado que vinha ficando cada vez mais frequente. Não fui eu, papai. É eles. Quando ele disse aquilo, senti um arrepio subir pela minha espinha. Cheguei ao ponto de chamar um encanador para ver se havia algum problema nos canos da casa, alguma infiltração que pudesse causar aquele cheiro. O homem olhou tudo, passou horas verificando o sistema e no final me disse: "Não tem nada aqui, senhor. Está tudo em ordem. Talvez o cheiro esteja vindo de outro lugar." Mas o cheiro só ficava no quarto do meu filho. E não era só o cheiro. Comecei a notar outras coisas. Toda noite, por volta das 3 da manhã, o quarto ficava mais frio. Não importa se eu deixava a janela fechada ou ligava o aquecedor, o ambiente parecia mergulhar em uma temperatura que não fazia sentido. Era como estar no meio do inverno, mesmo em uma noite quente. E meu filho, ele começou a mudar. Durante o dia, ele ficava mais calado, mais introspectivo. Não queria brincar com os mesmos brinquedos que antes, não queria assistir aos desenhos que amava. À noite, ele acordava cada vez mais assustado, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrando coisas que me deixavam com um nó na garganta. "Papai, ele disse que gosta de mim. Disse que quer me levar." Eu tentava fingir que estava tudo bem, tentava acalmá-lo, mas meu próprio coração parecia que ia sair pela boca. Como você responde a algo assim? Como você explica para uma criança que aquilo não é real, quando nem você tem mais tanta certeza? Foi quando aconteceu algo que nunca vou esquecer. Era a quarta noite desde que comecei a sentir o cheiro. Meu filho tinha acabado de adormecer, e eu estava sentado na poltrona ao lado da cama dele. Estava com os olhos fechados, tentando relaxar, quando ouvi um som fraco, um estalo. Quando abri os olhos, vi o armário do quarto se mexendo. Não era um movimento grande, mas o suficiente para me fazer levantar na hora. Caminhei até o armário, tentando me convencer de que era apenas uma corrente de ar. Mas quando abri a porta, senti um arrepio que congelou meu corpo. Não havia nada lá, nada que justificasse o barulho. Mas o cheiro estava tão forte que eu quase vomitei. Foi então que vi. No fundo do armário, bem no canto, tinha uma coisa estranha. Era uma boneca velha, com o rosto rachado e olhos que pareciam vivos. Eu não sabia de onde ela tinha vindo. Meu filho nunca teve uma boneca como aquela. Peguei o objeto, levei até a sala e joguei no lixo. Mas naquela noite, meu filho acordou gritando. Quando corri para o quarto, ele estava em pé na cama, apontando para o armário. "Papai, ele tá bravo. Ele tá bravo porque você tirou a boneca." Olhei para o armário, o coração martelando no peito, mas não tinha nada lá. Mesmo assim, por algum motivo, eu soube que o pesadelo estava só começando. Depois daquela noite, comecei a me perguntar se estava enlouquecendo. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, eu tentava racionalizar. Talvez fosse o estresse. Talvez meu filho estivesse passando por alguma fase, algum tipo de pesadelo recorrente. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Foi então que decidi contar o que estava acontecendo para minha irmã. Ela sempre foi mais aberta a essas coisas. Quando falei sobre o cheiro, o frio e o comportamento do meu filho, ela ficou em silêncio por um tempo. E então disse: "Você precisa chamar alguém. Um padre, um médium, qualquer pessoa que entenda dessas coisas." No começo, eu ri. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em espíritos ou coisas do além. Mas as palavras dela ficaram na minha cabeça. E naquela mesma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava no sofá da sala, tentando relaxar depois de colocar meu filho para dormir. A TV estava ligada, mas eu mal prestava atenção. A casa estava em silêncio e eu estava quase cochilando quando ouvi algo.
Era o som de passos. Lentamente subindo as escadas, parei, tentei escutar melhor, e os passos continuaram. Não eram os passos leves do meu filho. Eram passos pesados, arrastados, como se alguém estivesse andando com dificuldade. Levantei num pulo e corri até as escadas. Não havia ninguém lá. Subi rápido até o quarto do meu filho, mas ele estava dormindo. Parecia calmo pela primeira vez em semanas. Suspirei aliviado, pensando que talvez eu estivesse imaginando coisas. Mas quando me virei para sair do quarto, senti. Não sei explicar exatamente, mas era como se algo estivesse atrás de mim. Não um som, não um cheiro, só a presença. Algo que fazia o ar ficar pesado, que fazia cada fio do meu corpo arrepiar. Naquela mesma madrugada, decidi que não podia mais adiar. Liguei para um amigo que conhecia um médium e implorei para ele vir no dia seguinte. Quando o homem chegou, era bem cedo. Ele era um sujeito comum, com uma aparência simples, mas havia algo nos olhos dele, um olhar sério, quase cansado. Ele entrou na casa e parou por um momento, respirando fundo. Então, olhou para mim e disse: "Tem algo aqui. Algo que não pertence a este lugar." Meu corpo gelou. Eu não tinha dito nada a ele ainda. Ele pediu para caminhar pela casa, e eu o acompanhei. Quando chegou ao quarto do meu filho, ele parou na porta e franziu a testa. "É aqui. É onde está mais forte." Fiquei parado, sem saber o que dizer. Ele entrou no quarto e começou a murmurar algumas palavras que eu não entendi. Depois de alguns minutos, ele se virou para mim e disse algo que me deixou completamente sem reação. "Ele está preso a algo. Algo que pertenceu a ele. Você encontrou alguma coisa recentemente? Algum objeto estranho?" Na mesma hora me lembrei da boneca. Contei a ele sobre o que tinha acontecido e que eu a havia jogado fora. Ele balançou a cabeça. "Você não devia ter feito isso. Objetos assim são âncoras. Jogar fora não resolve, só deixa a entidade mais agitada." Minhas pernas ficaram bambas. "E o que eu faço agora?" perguntei, tentando não entrar em pânico. Ele olhou para o quarto novamente, com um semblante pesado. "Vou tentar ajudar, mas isso não vai ser fácil. Ele não quer ir embora." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça pelo resto do dia. E naquela noite, eu descobri o que ele queria dizer com "não vai ser fácil." Eu mal consegui dormir na noite seguinte. As palavras do médium martelavam na minha cabeça. Ele não quer ir embora. Aquilo me tirava o sono. E pior, eu sentia que algo estava cada vez mais presente na casa. Como se aquele espírito, ou o que quer que fosse, estivesse ficando mais forte. Naquela noite, sentei na poltrona, ao lado da cama do meu filho, como vinha fazendo ultimamente. Eu não ia deixá-lo sozinho. O relógio marcava 2h45 quando senti o ar mudar. Não sei explicar exatamente como, mas parecia que o ambiente ficou mais pesado, mais frio, e eu podia jurar que o cheiro voltou. Era aquele mesmo odor pútrido, de carne apodrecida. Fiquei imóvel, tentando entender de onde vinha, quando ouvi um barulho. Um som baixo, mas distinto. Um ranger. Era o armário, abrindo sozinho. Meu coração disparou. Tentei dizer a mim mesmo que era só minha imaginação, mas não conseguia desviar os olhos. A porta do armário estava entreaberta, e eu tinha certeza absoluta de que havia fechado antes de deitar. Levantei devagar, sem fazer barulho, e me aproximei. Cada passo parecia um desafio. Quando finalmente cheguei ao armário, estendi a mão para abrir a porta por completo. Mas antes que eu pudesse tocá-la, ouvi um sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas claro o suficiente para me gelar por dentro. "Vá embora." Recuei imediatamente, sentindo o suor escorrer pelas costas. Olhei para a cama do meu filho,
que milagrosamente continuava dormindo. Ele parecia alheio ao que estava acontecendo, mas eu sabia que aquilo estava ali por ele. Decidi não abrir o armário. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria mexer com aquilo agora. Voltei para a poltrona, mas a noite estava longe de acabar. Por volta das 3h10 ouvi outro som. Dessa vez, era algo arrastando pelo chão. Olhei em direção ao som e vi um dos brinquedos do meu filho, um caminhãozinho de plástico se movendo sozinho bem devagar, até parar no meio do quarto. Meu instinto foi levantar e pegar o brinquedo. Mas antes que eu pudesse fazer isso, ele simplesmente girou, como se alguém o tivesse chutado, e bateu na parede com força. O barulho foi alto o suficiente para acordar meu filho, que sentou na cama com os olhos arregalados. Papai, ele tá bravo. Ele gritou, começando a chorar. Eu corri até ele e o abracei, tentando acalmá-lo, mas minha mente estava um caos. Aquele não era mais um pesadelo infantil ou um jogo da minha imaginação. Eu estava lidando com algo que não entendia, algo que parecia ter poder sobre o ambiente ao nosso redor. Foi então que as luzes começaram a piscar. Primeiro, o abajur ao lado da cama. Depois, o lustre no teto. O quarto inteiro parecia entrar em colapso e meu filho gritava desesperado. Faz ele parar, papai. Por favor, faz ele parar. Eu não sabia o que fazer. Tudo o que consegui foi gritar também. Deixa meu filho em paz. E então, tudo parou. O quarto ficou em completo silêncio. As luzes pararam de piscar, o brinquedo no chão ficou imóvel, e o ar parecia normal de novo. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, senti uma coisa. Era como se algo estivesse bem atrás de mim. Não precisei me virar para saber que havia alguém, ou algo parado ali. O cheiro voltou, mais forte do que nunca, e então ouvi, bem perto do meu ouvido, a mesma voz de antes. Ele é meu. Abracei meu filho com força e fechei os olhos, rezando para aquilo ir embora. Quando abri novamente, tudo estava calmo. Mas eu sabia, aquilo não tinha terminado. Era só o começo. Depois daquela noite, eu sabia que não podia mais ignorar. A coisa não ia embora. Não importava o que eu fizesse, parecia estar presa ao meu filho, à nossa casa. E talvez até a mim. No dia seguinte, liguei para o médium novamente e implorei para ele voltar. Expliquei o que tinha acontecido na noite anterior, e ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Eu sabia que isso seria difícil, mas não imaginava que seria tão forte. Ele não quer soltar seu filho. Você está lidando com algo muito antigo, muito perigoso. Antigo? Perigoso? Eu nunca imaginei que ouviria algo assim sobre a minha casa, sobre a minha vida. Ele disse que voltaria no fim da tarde, mas pediu que eu me preparasse. Você precisa estar pronto para enfrentar isso. Ele vai reagir. O resto do dia foi um tormento. Meu filho parecia cada vez mais apático, quase como se estivesse doente. Ele mal falou, mal comeu. Fiquei ao lado dele o tempo todo, tentando protegê-lo, mas no fundo me sentia impotente. Quando o médium chegou, trouxe consigo uma maleta cheia de objetos que pareciam saídos de um filme de terror. Velas pretas, um crucifixo, um pote com um líquido estranho e algumas ervas que ele acendeu, enchendo a casa com um cheiro forte. Ele entrou no quarto do meu filho e pediu para que eu ficasse ali também. Disse que o espírito precisava entender que eu estava disposto a lutar. Colocou as velas ao redor do quarto, formando um círculo, e começou a murmurar orações em uma língua que eu não conhecia. O ar começou a mudar de novo. A temperatura caiu, o cheiro pútrido voltou, e de repente as velas começaram a piscar, como se um vento invisível estivesse tentando apagá-las. Meu coração disparou. Foi então que meu filho começou a gritar.
Ele estava deitado na cama, mas parecia que algo o puxava para baixo, como se mãos invisíveis estivessem segurando seus braços e pernas. Corri até ele, tentando segurá-lo, mas o médium gritou: "Não, fique no círculo. Você não pode quebrar o círculo." Era impossível para mim assistir aquilo. Meu filho estava gritando, chorando, e eu não podia fazer nada. Olhei para o médium, desesperado, e ele continuava orando, com a voz cada vez mais alta, como se estivesse enfrentando algo que nós não podíamos ver. De repente, tudo parou. O quarto ficou em silêncio absoluto. Meu filho estava ofegante, mas parecia que as forças invisíveis tinham soltado ele. Eu suspirei, achando que tinha acabado, mas o médium olhou para mim com um olhar sombrio. Ele ainda está aqui. Ele está mais forte agora. E então ouvimos o som. Um barulho de passos lentos, pesados no corredor. Olhei para a porta e vi algo que me fez congelar de medo. Era uma sombra. Não uma sombra normal, era mais escura que a escuridão ao redor, com uma forma humanoide, mas deformada. Ela parou na entrada do quarto e eu juro que vi 2 buracos negros onde deveriam estar os olhos. E então ela falou, não em palavras, mas em um som gutural, algo que parecia surgir diretamente dentro da minha cabeça. Ele é meu. Você não pode me deter. Eu tremia da cabeça aos pés, mas o médium levantou o crucifixo e começou a gritar palavras em uma voz que parecia não ser dele. A sombra avançou, como se fosse atacar, mas o círculo das velas brilhou intensamente, e ela foi jogada para trás. Por alguns segundos, parecia que estávamos vencendo. Mas então, a sombra começou a mudar. Ficou maior, mais grotesca, e eu vi algo que nunca vou esquecer. Uma mão saindo da escuridão, tentando alcançar meu filho. Sem pensar, me joguei no caminho. Segurei o crucifixo que o médium tinha deixado cair e gritei com toda a força que tinha. Você não vai levar meu filho. Sai daqui, agora. A sombra hesitou, parecia surpresa ou talvez enfraquecida. E então, com um grito ensurdecedor, desapareceu. O quarto ficou em silêncio novamente. O médium caiu de joelhos, exausto, e eu corri até meu filho. Ele estava acordado, me olhando com olhos cheios de lágrimas. Você me salvou, papai. Ele sussurrou, mas no fundo eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Eu queria acreditar que tudo tinha terminado naquela noite. Meu filho parecia melhor, mais leve, como se o peso que o atormentava tivesse desaparecido. Mas algo dentro de mim dizia que não estava acabado, e eu estava certo. Naquela madrugada fui acordado por um som. Não era o ranger do armário, nem os passos pesados que eu já tinha ouvido antes. Era diferente. Parecia uma risada. Mas não era uma risada humana. Era distorcida, profunda, como se alguém estivesse rindo embaixo d'água. Levantei da cama num salto e corri até o quarto do meu filho. Quando entrei, ele não estava lá. Meu coração quase parou. A cama estava vazia e as cobertas jogadas no chão. Gritei pelo nome dele, mas a única resposta foi o silêncio. Foi então que vi. A porta do armário estava completamente aberta, e dentro dela havia algo que não deveria estar ali. Uma escada. Sim, uma escada, descendo para a escuridão. Eu sabia que aquilo era impossível. Aquilo não existia antes. Mas ali estava, esperando por mim, sem pensar. Peguei o crucifixo que o médium havia deixado comigo e desci. A cada degrau, o ar ficava mais pesado, mais frio, e o cheiro pútrido voltava, mais forte do que nunca. Quando cheguei ao fundo, me vi em um lugar que parecia estar fora da realidade. Era como uma caverna, mas as paredes pulsavam como se fossem vivas. No centro, havia uma figura, aquela mesma sombra,
Mas agora ela tinha forma, um rosto deformado, olhos vazios e um sorriso que parecia cortar o rosto ao meio. E ali, aos pés daquela coisa, estava meu filho. Ele estava deitado, imóvel, como se estivesse em um transe. Corri até ele, mas a sombra se colocou no meu caminho. Você veio até mim, humano. Isso significa que já perdeu. Eu não sabia o que fazer. Minha mão tremia, mas segurei o crucifixo com força e gritei: Você não vai ficar com ele. Me leva no lugar dele, mas deixa meu filho em paz. A sombra gargalhou. Aquela risada horrível que parecia vir de todos os lados. Você não entende. Não se trata de troca. Ele me pertence. Ele foi prometido a mim há muito tempo. Prometido? Como assim? Antes que eu pudesse perguntar, ela avançou. Senti um impacto, como se tivesse sido atingido por um muro de concreto, e fui jogado contra a parede. O crucifixo caiu da minha mão, escorregando para o chão. Olhei para meu filho e ele ainda estava ali, deitado, como se não pudesse reagir. Com todas as forças que me restavam, me levantei e corri até ele. Segurei-o nos braços e comecei a rezar. Eu não sabia exatamente o que estava dizendo, mas as palavras saíam sozinhas. A sombra rugiu e o som era ensurdecedor. Parecia que a caverna inteira estava desmoronando. Mas continuei, segurando meu filho com toda a força, como se minha vida dependesse daquilo. Foi então que algo aconteceu. O crucifixo, que estava caído no chão, começou a brilhar. Uma luz intensa que parecia cortar a escuridão. A sombra gritou, como se estivesse sendo queimada, e começou a encolher, a se dissipar. Eu continuei rezando, e a luz ficou cada vez mais forte. Até que finalmente a sombra desapareceu. O silêncio tomou conta e a caverna começou a se desintegrar ao nosso redor. Com meu filho nos braços, corri de volta pela escada, subindo o mais rápido que pude. Quando cheguei ao quarto, tudo estava normal novamente. O armário estava fechado, a escada desaparecida, e meu filho abriu os olhos. Ele me olhou e sussurrou: Ele foi embora, papai. Você me salvou. Eu o abracei com força, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas, mesmo enquanto comemorava, uma sensação estranha permaneceu. Como se aquilo não fosse um fim definitivo, mas apenas uma trégua. Depois daquela noite, nunca mais ouvimos nada estranho. Mas toda vez que olho para o armário do quarto do meu filho, não consigo evitar. Sempre espero que algo, ou alguém, esteja olhando de volta.